Então, a nossa ideia hoje é passar por esse tema chamado glândula pineal. E a gente vai trazer um pouquinho da parte histórica, da parte talvez esotérica, não sei se a gente pode falar assim ou não, mas a gente vai buscar o que é reconhecido pela ciência. E, logicamente, que é impossível a gente esgotar esse assunto, porque tem muito material, muita coisa sobre a pineal. Quando eu comecei a fazer esse estudo, eu acrescentei junto pineal e timo. Ah, me arrependi amargamente. Daí tive que tirar o timo, porque tinha muita coisa sobre a pineal. Enfim, é um outro assunto muito interessante a gente agregar o timo nesses estudos que nós fazemos do sistema nervoso autônomo, como é que ele influencia essa parte imunológica nossa. Mas basicamente, então, os segredos da glândula pineal: luz, sistema nervoso autônomo, regulação da vida interna. Então, vai falar um pouquinho sobre a pineal e melatonina, que ela organiza os ritmos do nosso corpo, a variabilidade da frequência cardíaca do sistema nervoso autônomo e sobre as emoções. Nós vamos tentar ligar todos esses três assuntos e, logicamente, o CardioMotion faz alguma conexão com tudo isso, mas isso vai ficar lá no fim. Bom, e hoje realmente existe um grande desafio. O desafio dessa aula é a gente buscar separar aquilo que é um fascínio em relação ao esoterismo e buscar o que realmente é reconhecido pela ciência. Eu não estou falando que o esoterismo está errado, não, só que não tem comprovação científica, senão seria científico também. Então a gente vai passar por uma pequena introdução, que nós vamos falar sobre objetivos, né? Então nós vamos buscar a pineal na história, entender o que é essa bendita glândula, que ela foi muito comentada, muito falada durante alguns séculos, inclusive agora que nós estamos começando a entender um pouco melhor do que se trata, não só a história contada, mas a história escrita, em termos da ciência, o que a ciência descobriu, de onde ela partiu, aonde ela chegou, e vamos buscar então diferenciar um pouquinho do que é a parte histórica, não científica, e da parte histórica científica. E a gente vai começar a aprofundar mais, porque ela produz uma substância muito importante chamada melatonina. A melatonina era muito importante para o nosso ciclo circadiano, e a gente vai falar bastante sobre isso. E como é que nós vamos poder relacionar a glândula pineal, o sono, emoções, coração e variabilidade de frequência cardíaca? Tudo isso aí está de uma forma ou outra, está é, é intrincado, esses assuntos são intrincados, uma coisa esbarra na outra, e a gente vai tentar separar um pouquinho para falar de cada uma dessas coisas e depois juntar isso aí tudo. Por que se chama, por que a pineal chama tanta atenção, né? O que é essa bendita dessa pineal? É uma estrutura muito pequena, do tamanho de um grão de arroz, que ela fica praticamente no centro do cérebro. Quando a gente pega o tronco cerebral aqui atrás, ela tem dois folículos e ela fica bem no meio, é uma coisícula de nada, é uma coisa muito pequena. Mas ela tem toda tem todo um histórico, uma parte cultural que vem de muito tempo já, e que a ciência está cada vez mais buscando as evidências para poder comprovar o que essa pecinha tão pequenininha faz no nosso corpo, qual a importância dela, né? E ela começaram a relacionar, então, a produção de melatonina, que acho que todo mundo conhece esse termo, melatonina, e o sono. Mas era muito mais do que isso. Então começou essa disputa entre o mistério e o que a ciência já comprovou até hoje. Logicamente, a gente não pode falar que a parte do mistério não existe, né? Porque a ciência não chegou lá ainda. Talvez chegue. Então, a melatonina é um hormônio. Ele é produzido principalmente pela pineal, mas ela não é só pela pineal.
O que acontece? Como todos os hormônios, endócrinos, ela é produzida no local, ela entra na corrente sanguínea e se propaga pelo corpo, né? Então, a melatonina é um hormônio produzido por essa glândula, mas ela não é a única produtora, mas é a principal. Então, ela é responsável pela maior parte da secreção que circula no nosso sangue, porque a pineal, ela é uma glândula extremamente vascularizada. Isso facilita o transporte da melatonina pelo corpo. Muito bem, mas existe então o que eles chamam de produção extrapineal. É sintetizado em tecidos como a retina, o trato gastrointestinal, a pele, medula óssea, placenta e células imune, mas elas têm ação somente local, enquanto que a produzida pela pineal, ela tem uma sistêmica, que ela é transportada pelo sangue para diversos sistemas nossos, né? Muito bem, então o tema central de hoje é entender como é que a luz, a pineal, melatonina, sono, ritmo biológico, autorregulação se conectam no organismo. Olha, a gente tem insistido muito no nosso curso sobre essa palavra, autorregulação, que é o foco. Nós precisamos nos autorregular. Muito bem, e daí? Daí a gente pode começar a integrar essa melatonina no sono, na organização temporal da nossa fisiologia e como é que ele trabalha no repouso, na noite biológica, como é que ela vai influenciar todo o nosso funcionamento. E lembrando que ela é um grão de arroz, ela é extremamente pequena, né? Bem pequenininha. Bom, é, ela é indutora de sono, mas a gente vai ver que ela é muito mais do que isso. Mas oi, por favor, fechar o microfone. Bom, enfim, a insônia no Brasil, existe uma estatística que ela veio aumentando bastante depois da pandemia, mas basicamente eles mostram que jovens, 12% dos jovens, eles podem ter insônia clinicamente relevante, não é dormir mal essa noite, é clinicamente relevante, né? 20% dos adultos e conforme a idade vai se desenvolvendo, 30% dos idosos. Pode chegar a 45%, tem estatísticas que falam até mais do que isso. Isso é um número conservador. Mas por que será que isso acontece, né? A gente vai dar uma analisada hoje nesse tema e ver o que que acontece, né? Então essas estatísticas são baseadas em estudos brasileiros, são locais. Mais uma vez, houve um aumento de quase 40% na pós-Covid, mas agora parece que já deu uma melhorada. Mas então, os porcentais variam conforme o critério utilizado. Deixa eu desligar o celular, porque ele vai ficar pitando aqui até. Às vezes é aluno que quer entrar. Vamos lá. Muito bem. Então, é a insônia diagnosticada, né? Muito bem. E existem fatores externos que podem atrapalhar muito a atividade dessa querida glândula pineal. O sono desregulado tem muito a ver com o estilo de vida moderna, que favorece insônias, horários irregulares, baixa qualidade do sono. Então a gente tem que ter uma certa periodicidade. Muita gente não gosta, eu não gosto, não quero ter minha vida muito regrada, mas é importante. Quando a gente vê na Ayurveda, que é da Índia, né, a medicina indiana, eles trazem de uma forma muito, muito convincente. Você tem que ter um horário para levantar, horário para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar e para dormir. Tem que ser para que o teu organismo se adapte àquele ciclo, e aí é importante para a saúde, né? Mas a gente nessa vida louca tem dia que vai dormir mais cedo, tem dia que vai dormir mais tarde, tem dia que dorme mais, tem dia que dorme menos e vira uma confusão. E aí chega na situação atual, excesso da luz artificial. Telas, por exemplo, o computador que a gente está usando agora. A iluminação noturna de lâmpadas da televisão, seja o que for, elas interferem na sinalização biológica da noite.
Então, o ideal seria que a gente, pelo menos uma hora antes de dormir, a gente saísse de perto da televisão, de celular, de qualquer estímulo que emite uma luz chamada luz azul, que a gente vai dar uma olhada mais para frente, né? Saúde integral, então. A nossa saúde está relacionada também à melatonina em relação ao sono, humor, metabolismo e reorganização circadiana. O que é o ciclo circadiano? E a gente vai ver mais para frente. É uma coisa muito interessante. Existe o ritmo circadiano normal nosso, mas existe o fisiológico, que é diferente do nosso. Existe um certo conflito nisso. Mas, bom, vamos então buscar um pouquinho da história, né? Na antiguidade, então a medicina grega antiga, ela começou a buscar fazer descrições do cérebro, mas não conseguia, logicamente, entender como funcionam as coisas do modo que a gente conhece hoje. Muito menos detalhar qual é a funcionalidade da pineal, que era uma coisinha é uma coisinha pequenininha, né? Mas essas observações anatômicas foram importantes. E na época não se tinha recursos para você estudar, não tinha microscópio, lógico, não tinha nada dessas coisas. Então era muito, muito, muito da observação, né? E não se sabia, então, qual era o papel fisiológico da pineal. Embora eles soubessem da presença da pineal, não sabia qual era, para que servia essa pineal. E aí, então, começa os cientistas da época, né, estudar com mais detalhes, mas ainda muito diferente do que nosso olhar atual. Lógico, a gente tem microscópio, tem ressonância, um monte de coisa que na época nem se pensava que existia. Então, a nossa neurociência hoje tem uma visão completamente diferenciada do que os antigos imaginariam, né? Então, um dos primeiros a reconhecer a existência da pineal foi Hipócrates, por volta de 460, 370 a.C. Então, ele sabia que existia uma pequena sementinha no céu, mas ele não sabia do que se tratava aquilo, né? Depois Galeno veio depois de Cristo e reconheceu que a pineal já era uma parte do sistema nervoso central. Logicamente ele não sabia para que servia, mas ele já começou a identificar, olha, esses negócios são antigos, a gente acha muito recente, mas vem lá do fundo, né? E a descrição anatômica inicial, observações eram limitadas, logicamente, ao que se tinha na época de tecnologia para fazer análise, fazer verificações e assim vai. E a função, logicamente, era desconhecida. Daí veio o René Descartes. O René Descartes, já bem no Renascimento aqui, né? Ele trouxe como sendo o assento da alma ou a sede da alma. Mas por que ele fez isso? Então ele achava que ali havia uma conexão entre o nosso corpo e a nossa alma. Era o ponto de contato. E hoje a ciência não confirma isso. Primeiro, não confirma se existe alma ou não, muito menos um ponto de contato entre a alma e o corpo. Mas essa noção já vinha ocorrendo muito antes mesmo disso. Então aí nós vemos que nós temos um histórico que vai buscar um pouco da ciência, mas nós temos também a tradição, a parte simbólica, as religiões, as ideias que eles tinham da pineal. E a pineal aparece ali nesse desenho como um pontinho luminoso, né? Muito bem. Então eu trouxe como sendo um centro de integração. E algumas correntes, então, falavam que a ligação entre o cérebro, entre o corpo e a mente, né? Enfim, essas interpretações não têm hoje cunho científico, não dá para suportar isso, né? Muito bem. Nessa parte mais, vamos chamar, mística, então a gente tem diversas culturas que trazem um significado muito especial para a opinião. Aqui nós vemos, por exemplo, Shiva, que ele tem essa terceira visão, em que está relacionado à opinião, né? Mas tem uma coisa interessante. Eu vou contar um pouquinho só dessa lenda do terceiro olho de Shiva,
Shiva tem uma consorte chamada Parvati. E Shiva faz parte da trindade hinduísta. Tem Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o poderoso, o total. Ele se diferencia em Vishnu e Shiva. Enquanto Shiva constrói e destrói o universo, ou seja, ele transforma o universo, ele seria o nervo simpático. O Vishnu seria o parasimpático, ele mantém o universo. Então, quando você entende essa dinâmica, e você percebe então que na mitologia, o Shiva, quando estava construindo o universo, a Parvati veio atrás e tampou os olhos dele. Ei, querido, e agora? E aí, para ele não descontinuar a construção do universo, apareceu o terceiro olho e assim ele construiu o universo. Então tem todos esses aspectos místicos que vêm de muitos anos, né? Então ele é tido como um centro de intuição e da percepção extrasensorial. É bastante místico esse ponto. Inclusive ele ajuda a dormir, né? Fazer massagem nesse ponto, a pessoa consegue relaxar. Na hipnose a gente usa muito tocar nesse ponto aqui, porque você traz atenção para cá. Bom, isso aí tem todo. E esse é chamado de Ajna Chakra. O Ajna Chakra é esse chakra do terceiro olho de Shiva. Mas também tem na tradição budista e aí vai longe isso. Muito bem. E tem aquela corrente que fala das experiências transcendentais, as interpretações científicas, né? Muitas experiências chamadas de transcendentais, elas tentam buscar uma coisa que é chamada de estados alterados de consciência. O que são esses estados alterados de consciência, né? Muito bem. Então aí a pessoa pode ter sensações de profundidade, redução da sensação do eu, ter imagens intensas, né? Alteração da percepção de tempo, forte carga emocional, enfim, são diversas percepções que eventualmente não se consegue explicar normalmente, né? E a gente pega alguns produtos naturais, por exemplo, a ayahuasca ela tem dimetiltriptamina, que é o DMT, que é uma das substâncias que contém na ayahuasca que traz essa parte eu vou chamar de alucinação, porque não está comprovado que é transcendência. E mesmo o cannabis. Tem THC, o tetrahidrocannabinol, que ele pode provocar esse tipo de alteração na consciência. Por isso que chama de estados alterados de consciência. E a ideia é que a pineal libera o, o DMT não é sustentada cientificamente. Não existe, pelo que todas as pesquisas que eu fiz aqui, comprovação científica que realmente ela libera a quantidade relevante durante a ingesta de DMT. E o papel mais estabelecido da pineal mesmo é o quê? É a produção de melatonina, isso é bem comprovado, regulação do ciclo claro-escuro, que é o ciclo circadiano, e participação de ritmos biológicos. Isso está super comprovado. Então, experiências intensas não significa necessariamente algo saudável. Pode vir com ansiedade, com pânico, paranoia, confusão, em pessoas vulneráveis, talvez com sintomas psicóticos. E isso é muito importante para jovens, adolescentes, crianças, em que o cérebro ainda está em formação, não se formou ainda, e eles sofrer esse tipo de contato com esses produtos é meio arriscado, vamos falar assim. Muito bem. E daí, como é que a ciência progrediu? Em 1958, descobriram a bendita da melatonina que era produzida pela pineal. Esse Lehr, ele isolou a melatonina, marco na compressão moderna da pineal, até eu estou aí lá, marco na compressão moderna da pineal. A pineal passa a ser entendida principalmente como sendo reguladora do tempo biológico. Isso é o que a gente chama do ciclo circadiano, né? Muito bem. E aí, durante todo esse tempo, isolaram a melatonina e começaram a entender como é que ela funciona. Ela começou a ser, então, associada ao ritmo biológico, ampliou-se da anatomia daquele
arrozinho que tinha no cérebro para, poxa, o que que ele faz no nosso corpo, né? E aí teve um impacto científico muito grande no estudo daquilo que chama de cronobiologia. Como é que a nossa biologia é regulada através do ciclo circadiano? Como é que o sono nosso interfere? Como é que ele interfere na saúde? Parece incrível, né? Mas uma coisa tão pequenininha tem um efeito tão grande no corpo. A relevância atual. Hoje, a melatonina é central nas discussões sobre os ritmos circadianos. Vamos lá. Como é que ela faz essa regulação? É bastante complicado isso, mas basicamente ela regula a vigília, sono, vigília e sono, mas também outras funções biológicas. Como ela é produzida na pineal e é lançada diretamente na corrente sanguínea, então ela se propaga por sangue e vai ter atividade em diversos órgãos, né? E aí pode atuar na parte da saúde mental, de uma forma direta ou indireta, distúrbios do sono, né? Então existe essa relação da melatonina com a saúde mental, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e está relacionado ao distúrbio do sono. Mas ela tem outras propriedades. Ela é antioxidante, olha que interessante. Ela trabalha contra radicais livres, e a gente tem formação de um monte de radicais livres no corpo, inclusive imunomoduladores. Ela ajuda na parte imunológica. Então, muitas vezes as pessoas tomam melatonina para regular o sono, mas ele é muito importante nessas outras funções, como antioxidante e neuromoduladores também. Então, ela tem um papel muito intenso no sistema imunológico nosso. Essa é a molécula da melatonina. Ela vem do triptofano. O triptofano a gente conhece, já é bastante conhecida, ela é matéria-prima, o triptofano é um aminoácido que pode ser utilizado na fabricação de diversos componentes, diversos hormônios do nosso corpo, né? Mas, basicamente, a escuridão libera a formação da melatonina usando o triptofano. Mas é uma cadeia de reações bastante sincronizada, bastante complicada. Daí tem aqueles mitos. Melatonina é apenas hormônio do sono. Não é verdade isso. Ela é principalmente organizadora do tempo biológico. É aquilo que a gente chamou aqui um pouquinho da cronobiologia, né? Basta comer um alimento específico para aumentar a melatonina. Tem vários alimentos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente que ajudam a trazer a melatonina na ingesta. Na verdade, a produção depende da integração entre luz, rotina, pineal e metabolismo. Então, mais uma vez, conhecimento antigo da Ayurveda, que ele fala da rotina, a rotina é muito importante. Quando a gente estabelece uma rotina, o nosso corpo já está preparado para aquela situação diária. Se a gente não tem uma rotina definida, pode levar a sérios problemas de saúde, né? E hoje a gente tem, então, essa melatonina que você usa como suplemento, tá? Às vezes eu aí nem sei o que que é isso, mas aí, e o biofeedback, ele, de alguma forma, ele vai atuar junto, através do sistema nervoso autônomo. Ele não atua diretamente na produção da melatonina, mas ele é um fator que ajuda a produção da melatonina. Então tem as suplementações também, explora os benefícios e aplicações, né? Enfim, a busca da melatonina, então, como não só como indutor de sono, né? Mas na parte de auxiliar na parte imunológica, na parte antioxidante e também no equilíbrio circadiano. Anatomia. Muito bem. É, eu falei já que ela é uma estrutura muito pequenininha, de 0,1 a 0,2 gramas. Ele é produzido principalmente, citos são células, né? Leucócitos, citos, né? Enfim, aí seria pinealócitos, então são células da pineal. Muito bem. Elas são células semelhantes aos neurônios. Não são neurônios, mas elas são semelhantes aos neurônios. Ela tem
um potencial de ligação muito intenso ao sistema nervoso autônomo. Então a gente já está fazendo uma conexão aqui entre a pineal e o sistema nervoso, perdão, sistema nervoso central, que depois a gente vai conectar com o sistema nervoso autônomo. E aí, quando a gente faz o corte no cérebro, a gente vai encontrar então o tálamo. O tálamo é como se fosse dois ovos, um de cada lado. E ali perto do tálamo tem aquilo que se chama de epitálamo, é onde encontra a pineal. Embaixo tem o hipotálamo, então essas terminações hipo, epi, estão todas relacionadas, sub, estão todas relacionadas aqui ao tálamo. Então o tálamo é muito importante porque ele recebe, ele coordena informações que vêm de fora e informações que vêm do corpo. É como se fosse uma central telefônica, ele recebe informações e libera essas informações. E o nosso querido pineal está bem ali, bem do lado. Então está ligado nesse epitálamo, está bem perto do centro do cérebro, por isso que falavam que ela era totalmente protegida, portanto era a sede da alma, né? Era a essência, onde ficava a alma alojada. Eu já falei também que ele é muito rico em vascularização. E tem esse papel importante na parte de hormônios, de liberação de hormônios. Não é o único hormônio, mas é principalmente isso. E devido a essa estrutura, essa localização, essa irrigação, é muito fácil ela mandar esses hormônios para a corrente sanguínea. Ainda mais se você está nessa região onde está o hipotálamo, hipófise, hipotálamo, toda essa região aí. É uma região extremamente irrigada. Muito bem. Então aqui tem nesse desenho, essa aqui é uma fotografia real, essa pecinha aqui, bem no centro, que é nosso querido. E ela está bem entre os hemicérebros, direito e esquerdo, próximo ao terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo é vamos chamar de cavidade que tem entre o tálamo, onde circula o líquido cérebro-raquidiano, né? Então é muito importante essa circulação. Bom, apesar de discreta, ela tem um papel funcional muito relevante, né? E devido a essa posição dele, chamou muita atenção ao longo dos tempos. É uma pequena glândula endócrina, então existem glândulas exócrinas e endócrinas. As endócrinas segregam hormônios e jogam dentro do corpo, né? Exócrina é que vai para fora do corpo. Por exemplo, transpiração é exócrina, né? Depois você tem composição celular, principalmente formada dessas células que fazem a síntese do hormônio e elas produzem a melatonina, isso eu já falei bastante sobre isso aí. Agora começa então um pouquinho mais profundo, que é a parte da fisiologia. Como é que essa melatonina é formada? Então ela tem uma série de reações químicas que ocorrem e começa com o triptofano, que eu já falei para vocês, que é um aminoácido. Essa sequência, o triptofano, ele é transformado em 5-hidroxitriptofano. Esse 5-hidroxitriptofano é transformado em serotonina, em acetil, serotonina e melatonina. Então, essa é a base bioquímica em que se forma a melatonina. Então, vocês veem que ela deriva do triptofano, deriva depois da serotonina. Então, são nomes que a gente está acostumado a ouvir e não tem ideia que faz parte desse fluxo da síntese. Mas não são só esses produtos em si, mas existe uma série de enzimas que ajudam na conversão para que se forme. Então é uma química bastante complexa, uma bioquímica bastante complexa, até chegar na bendita da melatonina. Então aqui a gente vê nesse gráfico a produção do cortisol em laranja, em quase vermelho, e a produção da melatonina. Bom, vamos começar no gráfico laranja aqui. Aqui a produção de cortisol, ela atinge um pico por volta das 8 horas da manhã, entre 7 e 8 horas por aí. É que dá aquele punch para a gente levantar da cama e fazer as coisas animado, um estresse, o estresse bom para você sair e fazer as coisas, e isso vai diminuindo ao longo do tempo.
Isso vai caindo, caindo, caindo meio-dia, até que à noite praticamente está baixo, ou deveria estar baixo. E aqui por volta das 16, 17, 18 horas começa a produção da melatonina. E ela atinge um pico por volta das 22 horas. Por isso que é importante as pessoas terem um ciclo bem regulado. Tem pessoas que têm seu ciclo desregulado, tem pessoas que dormem mais cedo, acordam mais cedo, tem pessoas que dormem no horário, tem pessoas que dormem mais tarde, acordam mais tarde, tem de tudo. Mas, em princípio, esse seria o ideal, a gente ir dormir às 20 horas, 22 horas, a hora que o pico da melatonina está aqui. Mas, incrível que pareça, isso continua crescendo. E ela atinge o máximo de produção por volta das 2 horas da manhã. Poxa, se ela aumenta às 2 horas da manhã, por que existem essas coisas das pessoas acordarem durante a noite, como ocorre, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Então, esse aumento da melatonina, ela é proporcional à redução da luz, principalmente da luz azul, a luz do computador, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Então, essa luz, ela inibe a produção da melatonina e pode atrasar o sono, o que não é legal. E esse pico fisiológico ocorre durante a noite em ambiente escuro. A luz inibe a produção da melatonina. Aqui, então a luz matinal reduz sua produção. Então, quando você começa a acordar aqui pela manhã, ela começa a reduzir, quando chega lá para as 10 horas, já não tem mais produção de melatonina no corpo. Isso é de um modo geral, né? Muito bem. E a melatonina, então, ela acompanha o ciclo claro e escuro. Ela é fabricada no escuro e é inibida no claro. Mas como é que isso acontece? Isso acontece de uma forma muito complexa, muito complicada. Como a luz conversa com a pineal? Isso aqui é um diagrama meio esquisito, mas é mais ou menos assim. Tem um diagrama que tem um pouco mais de detalhes, mas através dos olhos a luz entra e atinge a retina. Da retina ela segue o nervo óptico. De repente, esse nervo óptico, eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês que existe esse núcleo supraquiasmático, em que a inversão da luz que entra no olho esquerdo, uma parte vai para o lado direito do cérebro e uma parte continua no lado esquerdo. É bem nessa região onde tem essa, o núcleo supraquiasmático, esse local é chamado de quiasma óptico. Esse núcleo supraquiasmático fica em cima disso. Depois a informação corre pelo trato óptico, chega lá num gânglio aqui no pescoço, né, perto do pescoço, e aí produz a melatonina. Então é complicado. Aqui está o gânglio cervical. Nós vamos ver um pouquinho mais de um outro detalhes mais complicado ainda. Então a luz entra, passa aqui e vai para a retina, que tem o morvítreo, uma coisa, aquela porcaria toda. Aí ele segue nessa região aqui, onde tem aquilo que a gente chama do núcleo supraquiasmático. Nesse local, então, tem o quiasma óptico que a gente vai mostrar mais para frente. Dessa informação, ela desce através do trato óptico, e ela depois a informação vai até a pineal. A pineal está aqui dentro, mas aqui foi expandido para mostrar um pouquinho. E o que acontece? A luz, ela inibe esse ramo do sistema nervoso simpático aqui. São fibras simpáticas que vão atuar na querida glândula pineal. E vou mostrar como é que isso ocorre também. Mas quando você tem a luz, você está inibindo a liberação pelo nervo simpático da produção da querida melatonina. Então a melatonina é produzida no escuro. Então olha só a confusão que é isso aí. Eu trouxe de propósito para vocês. Vão dormir na hora certa, pelo amor de Deus. A luz ambiental, principalmente a luz azul, ela entra pelos olhos, ela vai lá para a retina, que eu já mostrei, lá no fundo dos olhos. Lá tem essas células
ganglionares que são sensíveis à luz. Então ela detecta quando tem luz e quando não tem luz. Muito bem, daí que acontece? Essa informação continua se propagando e chega pelo nervo óptico, passa pelo quiasma óptico, que é onde essas fibras se encontram lá no cérebro. E aí existe um cruzamento dessas fibras, e em cima dessas fibras passa o trato óptico, em cima dela tem diversas outras camadas, que eu vou passando rapidamente, até passar pelo supraquiasmático. Então, o supraquiasmático é que regula nosso ciclo circadiano, e que ele está no hipotálamo. Ele é o relógio biológico central, que manda informações para núcleos paraventriculares do hipotálamo. Eu vou passar rapidinho aqui também. No trato, eu já mostrei esse extrato para vocês lá, mas passa pela medula na altura do T3, T1, T3. A parte mais superior, na torácica 3, e torácica 1 e torácica 3 aqui. Ali tem os gânglios simpáticos. É, no nosso curso do Cardiomotion, eu falo muito sobre essa simpático-parasimpático e mostro que o simpático tem gânglios fora da medula espinal, né? Muito bem, e esses gânglios, o cervical superior, que é o primeiro gânglio lá em cima que se forma, lá tem os neurônios simpáticos pós-ganglionários. O que que acontece? Vai atuar na glândula pineal e daí vai liberar noradrenalina. Olha só que interessante, então. A luz inibe a produção de noradrenalina e o escuro ajuda a produção de noradrenalina. E essa noradrenalina que vai ativar a pineal. E a noradrenalina é um neurotransmissor do simpático, né? Parece muito contraditório isso, mas tudo bem. Então o que acontece? O escuro ativa a pineal. A luz inibe a pineal. Consequentemente, inibe a produção produção ou supressão da melatonina. Então vocês veem que é muito importante, 10 horas da noite, está todo mundo na cama dormindo, e uma hora antes larga essas porcarias de televisão, de computador, e nós vamos terminar às 9 horas para ter uma hora antes, mas não vai ser possível. Mas só hoje pode, só hoje. A melatonina é produzida quando a liberação da noradrenalina na pineal. A luz inibe a melatonina de bloquear a liberação da noradrenalina. Pronto, está explicado. Mas tem mais coisas atrás. Muitas pessoas falam de cristais na pineal. Umas pessoas, umas pessoas tendem a colocar cristais de ferrita, de magnetita. O que é comprovado é que esses cristais se formam, mas são cristais que eles vão se alocando na pineal e são compostos de sais de cálcio e magnésio. Não são cristais de ferro, mas de cálcio e magnésio. São fosfatos, basicamente. Fosfatos de cálcio, fosfato de magnésio. Aqui tem uma fotografia real, de micrografia, mostrando essas depósitos. Eles podem ser agregados ou podem ser distribuídos, né? E a má notícia é que esses depósitos eles tendem a aumentar com a idade. Tendem a aumentar o depósito por esses fosfatos está muito relacionado, inclusive, para fluoretos, né? Mas, basicamente, sais de cálcio e de magnésio são os principais. E isso pode causar redução da produção de melatonina. Mas nem sempre isso pode causar algum problema de saúde, nem sempre representa uma doença. Então é mais ou menos uma coisa normal você ter depósito de cristais nessa pineal. Mas ela continua funcionando da mesma forma. Muito bem. Eu falei do triptofano, que é aquele aminoácido básico, que ele pode ajudar, ele pode não, ele é matéria-prima para a produção da melatonina, mas ele também é matéria-prima para a produção de outros hormônios, ele é muito importante. O L-Dopa, a dopamina, faz parte de um desvio do uso dessa serotonina. E a dopamina é super importante, né? Bom, a nutrição.
O triptofano, então, é o ponto inicial da nutrição. Ele é um aminoácido precursor, nós já mostramos isso. Ele passa por essa via que nós chamamos de serotoninérgica, da produção da serotonina. Então, a alimentação ela tem que fornecer uma quantidade suficiente de triptofano para você produzir. E essa é a serotonina, que é precursora também da melatonina. Muito bem. A presença de triptofano sozinho não garante alta produção de melatonina, porque ele é consumido também para a produção de outras moléculas, né? Então, o que é rico em triptofano? Vamos usar o que interessa. Fontes animais como ovos. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Ovos, leite, queijos, peru, frango, peixe. Fontes vegetais, aveia, banana, cacau, castanhas, nozes, sementes, leguminosas. E essa substância, então, ele é o substrato inicial para ter uma boa via bioquímica de produção, né? Basicamente, a nossa dieta é extremamente importante para a gente ter essa matéria-prima chamada triptofano, né? Mas não é somente isso. O que mais precisa ter? Precisa ter vitamina B6. A B6 ajuda essa conversão do triptofano na outra molécula seguinte. Tem que ter magnésio e folato. Todo mundo fala de folato. Na realidade, o ideal seria o metilfolato, porque o metilfolato é a forma mais ativa do que o folato, mas não importa. Folatos. Metionina e ferro. É muito importante você ter esses ingredientes também, né? Muito bem, então não é só o triptofano que importa, mas sim todo o contexto. Então, o contexto que importa. Muito bem. É, você precisa ter, além disso, ritmo biológico bem organizado, ausência da luz noturna, né? À noite não pode ter luz. Não existe alimento mágico, nenhum item isolado produz melatonina sozinho. Então é uma série de fatores que está relacionado nesse contexto do ciclo circadiano. Por isso que é muito importante a gente manter uma certa regulação na nossa vida. Mensagem prática, então. Dieta apoia a fisiologia, mas não resolve tudo isoladamente. Então não adianta a gente comer direitinho se a gente não presta atenção nas outras coisas. Estou aqui, pequenas quantidades de cereja, uva, tomate, aveias. Essas quantidades podem conter melatonina natural, mas não em níveis milagrosos, né? E também cuidado com exageros. Aqui está um quadro já que compõe tudo isso. Os alimentos ricos em triptofano que nós já vimos, ovos, leite derivado, queijo, peixe, banana, tal. Nutrientes que ajudam na conversão bioquímica, não adianta só ter o triptofano, mas você tem que ter vitamina B6, magnésio, ops, a melatonina, ferro e assim vai alguns alimentos naturais, nós já falamos sobre isso. Então a presença de triptofano na nossa vida é extremamente importante, mas não é só ele, é todo um conjunto de coisas, né? E também os hábitos, aqui eu falei de uma regularidade na nossa vida. A luz da manhã, ela ajuda a sincronizar o ritmo nosso relógio biológico. Tem muitas pessoas, principalmente na Europa, onde que entra no inverno, que é tudo escuro, colocarem lâmpadas que acendem lentamente pela manhã a luz azul para para desativar a produção de melatonina, embora já esteja mais baixo, mas para que a pessoa comece a acordar, né? Escuridão à noite facilita a secreção da melatonina. Rotina, isso é muito importante, essa rotina. E ambiente favorável, menos tela, menos excesso de estímulos e mais bom, não importa isso aí, da terra das palavras aí. Bom, enfim, isso é muito importante, então, a gente ter essa regularidade para ter um estímulo à noite direitinho, com uma rotina desorganizada,
leva a um problema do nosso relógio biológico. Daí a pessoa tem noites irregulares, tem dia que dorme bem, tem dia que dorme mal. Aí tem todo um problema emocional que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Muito bem. Então, essa organização do ritmo biológico é extremamente importante. Esse sono, ela ajuda na regulação emocional também. Então, o sono adequado favorece a estabilidade emocional, a paciência e a clareza mental. Muita gente acorda, dorme pouco à noite, o dia seguinte está uma pilha, né? Privação de sono, isso leva à redução de melatonina, desorganização circadiana e aumenta a irritabilidade, aumenta a ansiedade e a atividade emocional. Interação com o sistema nervoso autônomo, e aí o impacto nas experiências subjetivas, né? Se você regula melhor a parte circadiana, você tem um melhor equilíbrio, bem-estar emocional e capacidade de adaptação. Então é mais ou menos isso aqui. O sono, o ruim afeta o humor, paciência, há um desalinhamento no ciclo circadiano, é muito importante cuidar da noite, que é também cuidar da saúde emocional, também da saúde mental, e isso é importante devido à regulação dos ritmos biológicos. Então esse slide aqui, ele mostra muito bem essa importância de ter uma rotina. Muito bem, e o HRV, como é que ele entra nessa? Então, a variabilidade de frequência cardíaca, que a gente fala muito no curso de feedback, né? Ele é um indicador funcional muito importante. Então, ele mede qual é a flexibilidade do sistema nervoso autônomo. Pessoas com baixa variabilidade pressupõem o engessamento do sistema nervoso autônomo, uma falta de adaptação, de adaptabilidade. Um alto HRV significa que a pessoa tem facilidade de adaptação ao ambiente. Então, é muito importante a gente ter essa facilidade, ter essa flexibilidade de adaptação. Então, é importante ter um HRV alto, né? E ela tem uma relação indireta do ciclo circadiano com esses estados fisiológicos. Hoje eu recebi o telefonema de uma ex-aluna nossa perguntando, doutor Marco, é, eu tenho paciente que chega aqui com tira nota 2,5, 2,5, 3, 2,5, e é difícil eles mudarem disso na linha de base. Falei, tudo bem, a linha de base, você tem que fazer o quê? Você tem que estimular para que ele aumente a variabilidade. Então, quando ele faz a respiração, ele está aumentando a variabilidade. É isso que é importante, esse aumento, essa flexibilidade autonômica que ela está tendo, né? Bom, depois vem insônia e HIV, noites, a noite tem que ser muito bem dormida para que você tenha um bom HIV, uma boa recuperação autonômica. Então, isso tem tudo a ver, melatonina, sono, a variabilidade dentro de um eixo regulatório. Aqui está a luz, ela sincroniza nossa parte biológica. Aqui tem o núcleo supraquiasmático, que manda para a pineal produz à noite a melatonina, que sinaliza a noite biológica, que ela também tem ações como antioxidante, anti-inflamatória, promove sono de qualidade, modula o sistema nervoso autônomo, aqui é a conexão com o sistema nervoso autônomo. E aqui ela tem atuação sobre a variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade mais baixa é preocupante. Maior estresse fisiológico, pior recuperação, sono fragmentado, maior risco cardiovascular. Uma variabilidade mais alta, maior resiliência ao estresse. Estresse aí é um termo mais genérico, mais amplo. Melhor recuperação, sono mais profundo e menor risco cardiovascular. Então é muito importante entender que a variabilidade da frequência cardíaca é extremamente importante em diversas situações da vida, né? E aqui ele mostra então quem atua nessa parte da variabilidade da frequência cardíaca tem o sistema simpático, repouso e recuperação, o parasimpático, desculpa, e o simpático alerta e estresse. Então o que é o Cardiomotion? Então, o Cardiomotion entra nessa ciranda toda aqui através da mensuração da variabilidade do coração e dando
provê do treinamento para você aumentar essa variabilidade, o que é extremamente importante para a saúde, né? Muito bem. Então, já nós mostramos essa integração, esse mapa integrando luz, pineal, melatonina, sistema nervoso autônomo, a variabilidade das emoções. Vamos ver um pouquinho mais. Eu vou passar esses slides, já falamos bastante sobre esse assunto, mas as emoções emergem também do estado fisiológico e da qualidade dessa integração. Lembrando que, segundo Damasio, as emoções aparecem no palco do corpo. A interpretação das emoções são chamadas de sentimento. Uma mesma emoção pode ter conotações diferentes, porque ela se dá no palco do corpo, aquela pressão no estômago, aquela taquicardia, sudorese, seja o que for, daí você vai interpretar. Puxa vida, que gostoso. Nossa, eu odeio. Então essa interpretação é mais a parte em si do que a gente chama de sentimento. Muito bem. Como é que a gente começa a integrar então o sistema nervoso, a variabilidade das emoções? Essa ciranda aqui. Então a variabilidade ela é alta, ela pode ajudar ou prejudicar essas emoções que se dão no palco do corpo e a gente interpreta sinais do corpo que influenciam e são influenciados pelo sistema nervoso autônomo. Sinal de ameaça seria a amígdala muito ativa, tensão, amígdala muito ativa, a calma, sistema nervoso equilibrado, conexão é o nervo vago ventral bem equilibrado, que faz conexão social. Depois você tem, tá aqui a conexão também e bem-estar. Então tem todo um ciclo relacionado a isso. E o nervo vago está aqui no meio, por isso nós já falamos do nervo vago numa outra situação. Então, e finalmente, e aonde entra o Kardemosha? O Kardemosha entra na autorregulação do sistema nervoso autônomo. Quando o sistema nervoso autônomo está bem regulado, ele favorece, mesmo que indiretamente, o funcionamento da pineal, especialmente na organização do sono e dos ritmos circadianos. A autorregulação ajuda a modular emoções, respiração, respostas fisiológicas. A gente tem um feedback em tempo real que torna visível essa relação entre mente e corpo. Então, veja só como é que ela começa a se encaixar em todos esses sistemas. Ela traz uma coerência fisiológica, ela melhora essa integração entre coração, respiração, sistema nervoso autônomo, consequentemente, indiretamente, ela está atuando nos sistemas onde atua a pineal. E a aplicação clínica educativa, ela pode auxiliar no estresse, no sono, foco, então ela auxilia no sono, ela é uma parceira da pineal na produção da melatonina e no equilíbrio emocional, que nós vimos no slide anterior. O biofeedback de HIV não atua diretamente na pineal, mas melhora o terreno fisiológico para que sua função ocorra de forma mais equilibrada. E aqui tem um mapa integrado, então, que fala da luz, atuando sobre a pineal, liberando a melatonina, que tem atividade através do sistema nervoso autônomo, que vai buscar o dia e noite, e do sistema nervoso autônomo também tem a parte da variabilidade da frequência cardíaca, que está relacionado às emoções, e que o Cardiomotion entra nessa ciranda. Muito bem. E aqui embaixo fala então da melatonina, que é o hormônio de estresse do ritmo biológico, equilíbrio simpático-parasimpático. Aqui é o indicador da resiliência e equilíbrio do organismo e regulação emocional devido ao treinamento em coerência cardíaca. Mensagem final: compreender a melatonina é compreender melhor o terreno fisiológico. Treinar com Cardiomotion é transformar esse conhecimento em experiência, regulação prática clínica aplicada. Pronto, está aqui, olha que lindo, adorei. Ciência, ritmos biológicos, emoção e feedback de HIV. Obrigado.